Olá, Susana, obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Vou começar com a pergunta que começo sempre, que é: se tu tivesses um mandamento para implementar na sociedade contemporânea, qual é que era o mandamento que tu achavas mais importante na contemporaneidade ser cumprido? Sim, olá Miguel, em primeiro lugar, e obrigada pelo convite para estar aqui para falarmos um bocadinho. Eu julgo que o principal, bem, se eu tivesse assim uma varinha mágica para implementar um mandamento, eu acho que era o mandamento da solidariedade, ou seja, de fazer com que nós conseguíssemos olhar para as outras pessoas e não termos uma visão de que, enfim, há os problemas em que muitas vezes nós nos encontramos na vida e que não têm que ser necessariamente económicos, também são muitas vezes psicológicos ou até físicos, não é? Que não são quase, ou que em boa medida não são atribuíveis exclusivamente à responsabilidade da pessoa. E, portanto, eu julgo que é importante nós percebermos, e isso ajuda à solidariedade, percebermos que há todo um contexto social, económico, familiar, que é muito determinante daquilo que nos acontece na vida, e eu julgo que isso era muito importante. Nós temos esse mandamento de aprendermos a corrigir esse tipo de desigualdades de base. Então, já que estás a dizer isso, eu queria que me explicasses, no teu pensamento, se és uma fatalista, ou seja, eu sou um bocadinho, mas pronto, se tu acreditas que nós temos algum tipo de liberdade de escolha, ou se somos completamente condicionados biologicamente pelo nosso DNA e pelo corpo onde nascemos, e depois culturalmente por coisas externas. Tu achas que há livre-arbítrio, que nós conseguimos tomar decisões, ou qual é que é a tua posição? Porque isso interessa-me não só em relação ao que estás a dizer, como depois à frente, quando falamos sobre políticas de género e não sei o quê, porque acabam por ser a base, eu acho, para se ter uma ideia sobre isso. Sim, eu acho que não, isso é uma pergunta muito interessante. Eu acho que há imenso lugar para o livre-arbítrio, na verdade, e as pessoas têm poder de decisão. Quando nós vemos na investigação que é feita, a economia, qual é que é, nós mostramos, de facto, conseguimos mostrar que, por exemplo, a família de onde tu vens é determinante, ou até o bairro onde vives, ou a escola onde vais, tudo isso é determinante, mas é sempre determinante numa percentagem pequenina, ou seja, ser estatisticamente significativo, não é? Portanto, nós conseguirmos mostrar que mudar, por exemplo, as crianças de uma escola com um ambiente socioeconómico menos favorável para um em que têm, enfim, o ambiente, aquilo que nós chamamos de efeitos dos pares, não é, melhores, pode ter um impacto, por exemplo, vamos dizer, um aumento de 3 ou 4% na sua performance das notas, por exemplo, nos exames nacionais. Isso quer dizer que esse impacto existe e é estatisticamente significativo, mas repara, nunca estás a explicar 50% ou 60% ou 70% da realidade, não é? Portanto, isso tornava o mundo um sítio muito mais aborrecido. Na verdade, o comportamento humano tem muita dimensão que nós não conseguimos perceber, e bem, porque nós somos uns seres extremamente complexos e, portanto, de facto, todos estes mecanismos do contexto contam imenso, mas continua a haver espaço nesses mecanismos para a liberdade individual e para a capacidade, às vezes, de pessoas, pelas suas características, conseguirem, apesar de tudo, fugir a esse condicionamento do espaço social em que crescem, enfim, com este espaço social definido desta forma multidimensional. Mas tu tens uma visão, então, que as pessoas estão muito condicionadas pelo grupo de onde vêm, não é? Sim. Mas que depois, enquanto cidadãos, podem tentar ir além do grupo onde vêm. Depois, enquanto cidadãos, somos todos iguais e nós podemos desenvolver o nosso... Porque hoje em dia, na questão das políticas de género, entramos já por aí, há muito esta ideia pós-modernista de que as pessoas estão completamente condicionadas e, como tal, se tu és branco, por exemplo, eu sou mesmo da categoria pior que existe, não é? Branco, heterossexual, homem. Exatamente, sim. Pronto. E eu, como tal, devo ter uma posição em relação aos homossexuais ou todas as outras géneros que existem, em relação às mulheres e em relação aos negros, de dizer, desculpem, eu caí aqui nesta coisa. E eu acho que o problema disto, numa segunda derivada, é que invalida o debate. E nas universidades americanas, hoje em dia, eu acho que os miúdos, os millennials, têm muito este problema, que não se pode falar sobre isto não, eu tenho que ter
este rapaz é negro, esta rapariga é rapariga, ou este rapaz é homossexual, esta rapariga é homossexual. E que isto invalida um bocadinho o debate, não é? E depois, ainda junto com isto, tens a ideia de microagressão, não é? Que é a questão de que, quando eu te digo uma coisa, o que vale não é a intenção que eu tinha quando a disse, mas é a maneira como tu interpretas. E isto faz com que não haja diálogo e também em segundas núpcias possa haver agressão, porque quando não há diálogo, as coisas tremam-se. Portanto, queria perceber como é que tu vês isso. São muitas perguntas. São muitas perguntas, desculpa, mas podemos agora andar à volta disto tudo. Claro. Sim, eu não sou radicalmente a favor da liberdade de expressão e, por exemplo, nunca me identifico quando há aquelas movimentações, vamos processar não sei quem, porque Fátima Bonifácio, não é, que escreveu aquelas... jamais me ocorreria participar num processo judicial contra a Fátima Bonifácio, por causa do que ele escreveu no Público. Parece-me completamente absurdo. Ou seja, eu votarei sempre a favor da Fátima Bonifácio poder dizer coisas que eu considero abjetas. Mesmo quando as pessoas são desagradáveis nas redes sociais, porque isso é uma coisa também super importante. Portanto, tu só achas que o travão é só quando há violência física? Ou quando há incitação direta à violência física, não é? Ok. Quando tipo, vamos juntar para ir bater a não sei quantas pessoas para ir bater num preto ou num homossexual. De resto, achas que a malta pode dizer, os pretos devem ir para a sua terra, acho que pode dizer. Os gays são os rabichas, não sei o quê. Acho que as pessoas podem... Eu tenho uma visão horrível, acho horrível que digam isso, não é? Claro, mas não é isso que estamos a discutir. E tenho uma grande repulsão relativamente a esse tipo de discurso, mas acho que as pessoas têm o direito de o dizer. Tens a versão do que o Governo Sombra é o grande defensor, os três do Governo Sombra estão sempre a bater nessa questão de que a liberdade de expressão deve ser total. Eu acho que a liberdade de expressão deve ser... Só não deve... Porque a esquerda, hoje em dia, há muitas tem pessoas... Muita dificuldade em conviver já tiveram aqui pessoas que têm muita dificuldade de conviver com isso, não é? Querem mesmo que haja intervenção, não, isso eu acho... policiamento de alguma maneira das redes sociais. Eu não quero policiamento... Quer dizer, eu julgo que, lá está, quando há uma incitação direta, por exemplo, aquilo que aconteceu àquele professor francês, ao Samuel Paty, que foi... decapitado, é problemático, porque de facto houve uma incitação de um pai a uma vingança sobre aquela pessoa que depois acabou por ser vista por um tipo que era maluco, quer dizer, claramente era perturbado e que acabou por levar a cabo aquele crime hediondo contra um homem bom, até por ser um homem mau, porque um homem normal não se mata pessoas, ponto final. Portanto, eu acho que deve haver uma responsabilidade social das redes sociais quando identificam uma mensagem que pode ser, enfim, uma incitação ao ódio desta maneira. Mas, pronto, é verdade que é complicado, ou seja, é verdade que é difícil decidir aonde é que está verdadeiramente a incitação ao ódio. Mas, enfim, eu acho que esse cuidado deve existir da parte das redes sociais, certamente. Aquela mensagem daquele pai, por exemplo, acabou por levar uma maluquinha a matar o Samuel Paty, mas daí até defender uma intervenção pública, uma regulação do discurso, mas isso é uma avenida perigosíssima. Quer dizer, daí até ao dia em que me vão proibir a mim dizer aquilo que eu penso, vai um caminho muito curto, e eu acho isso mau. E não é por mim, é porque eu acho mesmo que é do debate livre de ideias que nasce o conhecimento e que nasce a possibilidade de vivermos em democracia, no fundo, não é? Agora parece uma pessoa quase direita a falar. Nessa história a deputada é negra, devia ir para a terra dela. Pronto. Eu acho que o deputado em questão tem todo o direito de dizer isso. Acho abjeto que ele o diga, até porque a terra, já agora, da Joacine Catar Moreira, ela é portuguesa. Portanto, isso é absurdo. Mas mesmo que não fosse. Mas mesmo que não fosse assim, mesmo que ela fosse de outro país qualquer, ele tem todo o direito de dizer isso. Outra coisa era dizer, por exemplo, esta deputada devia ser morta. Portanto, aí já não, esse claramente. Mas enfim, eu penso que aí, eu não sou jurista, como sabes, somos os dois, aliás, da área da economia e da gestão, mas aí há leis que protegem esse tipo de discurso de incitamento direto ao ódio. Portanto, desse ponto de vista, sou mesmo muito liberal. Acho sempre... Eu já estive num programa de rádio com o próprio do André Ventura, já agora. Já tive, na Rádio Renascença, quando eu escrevi, precisamente quando foi a história das cotas, das minorias étnicas e o texto da Fátima Bonifácio. E eu sei que houve pessoas que recusaram ir a essa conversa, mas eu fui. Foste lá falar com ele? Fui lá. Não era só eu, éramos 4 pessoas, mas pronto, mas eu sei que houve pessoas que foram convidadas para esse programa, que era o Em Nome da Lei da Renascença, e que recusaram.
mas eu nunca recusarei. Enfim, também vale o que vale, não sou política, não quero, mas quer dizer, mas eu acho que se deve discutir com as pessoas. Claro, Ponto. claro. Final. Mas repara, mas em relação agora, isto agora é sair um bocado desta parte da conversa, mas já voltamos, mas o André Ventura, por ti não, mas ele é censurado. Sei lá, se tu reparares, o Daniel Oliveira, eu desconfio que ele não vai fazer, ele está a fazer uma ronda pelos candidatos, já fez a Ana Gomes, já fez a Marisa Matias, já fez João Ferreira, não é o João Ferreira, e vai fazer o Marcelo, e não sei se vai fazer o coisa. Dou-te exemplo, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira nunca leva o André Ventura ao seu programa. Tu achas isso que é... Porque é engraçado, porque eu às vezes ouço-os a dizer que é, e então o Ricardo Araújo Pereira ouço muito, a dizer assim, pá, a gente ganha a esses gajos, pá, é pelo confronto político, é pelo debate de ideias, mas depois não o leva lá. Pá, não sei, eu sei que o André Ventura deve ser um gajo muito difícil. Eu às vezes penso em entrevistá-lo, às vezes pensei em não entrevistá-lo, porque também não me queria tornar num canal de publicidade para ele, mas se calhar acho que estou a ser contra o que eu penso, não é? Se calhar eu devia me expor também a entrevistá-lo e dar direito a ter uma voz. Não é? Eu acho que é uma pergunta muito interessante essa e é difícil de responder. Eu acho que é uma decisão editorial, em última análise, ou seja, tu tens um programa, tens um podcast e tens todo o direito de decidir os conteúdos, na verdade, desse podcast e quem é que tu queres, qual é a barreira que pões. Outra coisa era, por exemplo, a televisão pública ou não lhe dar tempo de antena, não é? Isso seria gravíssimo. Não é? Quer dizer, é um partido político, o senhor é deputado, é candidato à presidência, portanto aí eu distingo. Agora, eu acho que uma pessoa, um indivíduo que tem como tu, que tem esta série de entrevistas, ou o Daniel Oliveira, ou o Ricardo Araújo Pereira, outras pessoas, acho que isso é uma decisão editorial que compete a cada um e depois faz parte da tua relação com o teu programa, com aquilo que queres dele, com a tua audiência. Isso para mim enfim, não... Tu não tinhas cortado o Trump quando as televisões americanas, ele estava a dizer aquelas mentiras todas na televisão, a dizer que eles tiraram no debate. Mas muitas. Acho que para aí 3... Quer dizer, lá está, mas eu não sou jornalista, tenho alguma dificuldade, mas é um comportamento que me incomoda. Incomoda-me. Claro. Acho que é melhor deixá-lo falar, ele tem o direito a dizer... Mas pronto, é verdade que é o Presidente dos Estados Unidos e o que ele diz pode ter repercussões, lá está. Mas eu acho que, quer dizer, em última análise, acho que é uma má decisão censural, até porque o Trump representa praticamente metade do eleitorado. 70 milhões de pessoas. Ou seja, ele representa umas pessoas que têm direito à sua voz na política, na verdade. Portanto, isso eu sou mesmo muito... Quer dizer, acho que a democracia ou é inclusiva ou não é. E não podemos ser inclusivos apenas de uma das coisas que nos convém. Embora podemos ir pelo debate de saber, está bem, mas quando estamos a incluir pessoas que são antidemocráticas, mas isso em princípio é feito pelas instituições. As instituições democráticas, as regras da democracia têm que ser suficientemente robustas e tem que haver muitos checks and balances e tem que haver tudo o que for possível para garantir que ela é suficientemente, que ela consegue aguentar essas pessoas com um discurso antidemocrático no seio dela. Pronto, isso era em relação à parte do discurso, entanto já não sei onde é que... não, tu estavas a dizer o que é que fica para a liberdade individual e o que é que fica para o livre-arbítrio. Eu acho que a maneira como eu penso nisto é... Pronto, eu sou economista, como sabes, mas eu penso nisto como... No fundo, nós temos todos uma característica, várias, um conjunto de características que nos leva a ser capaz de vingar, que pode ser, enfim, que são, na verdade, nós sabemos hoje em dia, os psicólogos cognitivos têm-se razoavelmente mapeado e os neurocientistas. Que é um conjunto de competências cognitivas e não cognitivas, não é? Que fazem com que nós sejamos capazes de vingar ou no mercado de trabalho, ou no mercado mediático, ou no mercado político, ou na vida pessoal, emocional. Pronto, isso somos... E eu vejo, e é evidente que nós todos temos essas características em diferente medida, não é? Umas pessoas são melhores numa coisa, são melhores noutras. E aquilo que eu acho que é muito importante é perceber que... Uma vez também estive num programa de televisão com aquele Johnson, que é uma pessoa extraordinária, que tem um projeto social, foi um homem que foi preso, esteve preso por causa de condutas criminosas na sua adolescência tardia e que depois acabou por sair da prisão e que hoje em dia tem um programa incrível de apoio a jovens no bairro da Cova da Moura. Portanto, é uma pessoa absolutamente fora de série. E a questão é essa, não é? Que, tendo em conta as circunstâncias em que o Johnson cresceu, não é? Vai sempre haver um Johnson, ou dois. Agora, se calhar havia vários milhares que ficaram para trás por causa das circunstâncias. Quando eu e tu, que crescemos num meio muito mais confortável, que fomos ambos licenciados pela Universidade Católica,
tivemos que, as pessoas que tu consegues apanhar na rede são muito mais, não é? Portanto, não tens que ser verdadeiramente extraordinária. Não acho que eu seja verdadeiramente extraordinária, não é? Cresci, bom, de todas as características que tu tens, só me falta, não sou homem, sou mulher, pronto, mas sou heterossexual, sou branca e cresci num meio razoavelmente confortável. Claro, que é outra Fui a boas escolas, fiz uma boa licenciatura, portanto, enfim, foram-me dadas essas oportunidades. Isso quer dizer que não tens que ser tão extraordinário, não é? Não tens que, eu acho que é esse, no fundo, é esse o ponto, é quando nós passamos uma espécie de passador, não é? E quando levantamos o passador, quem é que cá fica em cima? E quando tu vens da Cova da Moura, num ambiente, enfim, como aquela pessoa que passou anos na prisão, o passador, quando cá chegas acima, só trazes um grão, não é? Enquanto que no meio, eu e tu crescemos, o passador vem muito mais cheio. Claro. E isso é uma pena, porque os grãos que ficaram para trás, no passador da Cova da Moura, onde cresceu este indivíduo extraordinário que eu tive o gosto de estar neste programa de televisão, deve haver lá pessoas também extraordinárias com imenso para dar ao mundo, e isso é catastrófico, não só do ponto de vista dessas pessoas que, enfim, só vives uma vez, eu pelo menos acredito que nós só vivemos uma vez, como do ponto de vista da sociedade, não é? Nós podemos estar ali realmente a perder pessoas extraordinárias, eu não estou a falar de grandes, podem ser também grandes empreendedores que vão criar o produto revolucionário, não sei, mas podem ser grandes artistas, não é? Podem ser pessoas que têm outras coisas para dar ao mundo do ponto de vista de exemplos emocionais, não sei. E isso para mim portanto, é aí que eu vejo a diferença entre o livre-arbítrio. Eu acho que há sempre espaço para o livre-arbítrio, mas que é mais fácil ter livre-arbítrio quando tu tens as boas condições de base. Ou é mais fácil que o teu livre-arbítrio te dê acesso a coisas quando tu estás no meio que te proporciona mais facilmente esse acesso. Então, já que estávamos a falar sobre isso, queria que me tentasses perceber onde é que as políticas liberais falham, e realmente parece que muitas vezes falham, porque o fosso entre a riqueza e a pobreza parece que muitas vezes aumenta, não é? Quando elas são implementadas. Os meus amigos liberais neste momento estão todos a mandar metidos, mas porque a política liberal em si mesmo parece ser bem intencionada, não é? Parece querer, de alguma maneira, que a redistribuição através do mercado aconteça. Onde é que tu achas que falha? Achas que falha, é um bocadinho como o comunismo, que é, no papel aquilo está tudo bem e vai funcionar, mas depois os liberais, na realidade, não são liberais e acabam por... E eu falei sobre isso na entrevista com o António Nogueira Leite, e eu disse mesmo, porque assim, eu olho para mim e digo assim, pá, os negócios que eu consigo, é tudo pessoas que eu conheço, é tudo pessoas que eu conheço, e é tudo pessoas que eu conheço. Portanto, pá, há aqui qualquer coisa, então, os gajos que não conhecem pessoas estão muito atrás de mim. Pá, onde é que tu achas que o liberalismo falha? Quer dizer, estamos a falar do liberalismo no sentido europeu, não é? No sentido de deixar o mercado, enfim, o livre-arbítrio do mercado, mas de deixar o mercado razoavelmente livre, não é? Com a regulação básica do mercado, não é? Não no liberalismo, no sentido... Porque o liberalismo, às vezes, no sentido americano... No sentido americano é outra coisa. Desculpa. No sentido do nosso sentido, sim, no sentido liberal, no sentido dos mercados. Os liberais na América são pessoas de esquerda. São as pessoas mais de esquerda, são mais liberais e igualitários. Sim, então, onde é que... Quer dizer, falha porque o mercado não é uma instituição feita para resolver esse problema do acesso igual aos bens básicos, não é? Da igualdade de oportunidades. O mercado tem outras virtudes, mas não tem essa virtude. Portanto, é praticamente, vamos dizer, quer dizer, é pedir-lhe que ele faça uma coisa que ele não nasceu para isso. Portanto, não faz nenhum sentido. Ou seja, nós estarmos a exigir isso ou a reclamar isso das instituições de mercado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o mercado não é bem um mercado. Ou seja, nós, na verdade, não vivemos em mercados concorrenciais. Isso que tu acabaste de constatar das tuas oportunidades é uma constatação disso, mas depois, enfim, as empresas têm um enorme poder de mercado. Isso, aliás, hoje em dia, com o advento da economia digital, chamada economia do custo marginal zero, enfim, baixinho, não é? Nós estamos a criar uma economia muito baseada em grandes gigantes que, no fundo, detêm uma parte importante do mercado, vamos chamar de monopólios quase naturais. Temos também a famosa, mesmo sem contar com esses fenómenos tipo a Amazon, não é? A Google, etc. Temos outros fenómenos, que é o fenómeno dos grandes aglomerados, ou seja, há meia dúzia de empresas que detêm
que detém partes importantes da economia em diferentes setores. Portanto, na verdade, o mercado não é um mercado, no sentido, não é um mercado competitivo. Nós não estamos num mercado concorrencial de maneira nenhuma, estamos muito longe disso, e isso gera poder, não é? As rendas de mercado, nem sequer estou a falar de rendas de corrupção ou tráfico de influências, estou a falar da renda de mercado, da renda de mercado no sentido do lucro anormal que é gerado pelo poder de mercado destas grandes empresas, estes grandes conglomerados que até têm cotas de mercado importantes em diferentes setores da economia, gera poder. E o poder, portanto, e como a democracia não é imune a essas lógicas de poder económico, isso depois também distorce a própria forma como a democracia depois podia corrigir esse mecanismo do mercado de gerar desigualdades. Portanto, eu acho que é engraçado que o Tony Atkinson, economista inglês, dizia que a política da concorrência, nos seus inícios, tinha explicitamente uma intenção redistributiva, ou em todo caso igualizadora, pronto. E que hoje em dia não tem de maneira nenhuma, não é? Mas isso mostra-nos realmente este problema, que é a própria lógica da falta de concorrência, é ela própria geradora de desigualdades. Mas é geradora de desigualdades também pelo processo político, não é? Porque o dinheiro dá poder e os desequilíbrios de poder da democracia. Como é que tu consegues corrigir esse tipo de coisas? Isso é uma pergunta muito difícil, não sei se eu soubesse. Sim, mas se alguém tens ideias, soubesse, mas tens ideias, não é? Tu não estás só pelo lado negativo, dizer isto não funciona, não é? Tu tens ideias e vais... Sim, por acaso, eu estava a ouvir agora nestes dias uma aula, agora com a pandemia houve imensas coisas que foram online, estava a ouvir uma aula na LSE de uma economista que é antiga aluna da LSE, que é a Rohini Pandey, que é uma economista de Indiana, muito interessante, que trabalha muito sobre estas questões no fundo, de democracia, direitos e desenvolvimento e pobreza. Pronto, e era, obviamente, toda a aula dela era baseada na Índia. Portanto, são contextos muito diferentes, embora a Índia seja, com todos os seus defeitos, é uma democracia, não é? Contrariamente, por exemplo, à China, que de todo não é. E na Índia até há regras explícitas, há cotas para minorias, portanto há é uma democracia até com alguns, nós não podemos associar a democracia vai muito para além do voto, não é? Basta ver o que aconteceu agora na Bielorrússia, por exemplo, o Lukashenko. A democracia não é o voto é um elemento necessário, mas está longe de ser suficiente para a democracia. E há muitas... Só uma ideia assim, Desculpa? Nunca tinha pensado dessa maneira, mas é uma ideia muito gira, porque a democracia está muito para além do voto. Muito para além do voto, não é? Para já tem que ter todas as instituições com checks and balances e depois tem muitos add-ins, não é? Que fazem com que ela se torne melhor. E é engraçado, pronto, e a Rohini Pandey, nessa aula que eu tive a ouvir da LSE, ela falava da importância, as democracias não podem, a democracia na verdade não pode ser o governo da maioria, isso é completamente absurdo. A democracia tem de ser o governo que inclui as minorias. E muitas vezes para tu incluir as minorias, e aqui podem ser minorias étnicas, as pessoas que são mais pobres e que no fundo, depois isso também está, enfim, a pobreza infelizmente está muitas vezes, entra um bocado, não sei como é que é dizer, mas está presa, está ligada às características das pessoas, às características individuais, nomeadamente a etnia e o género, certamente, se às vezes é preciso tu teres regras, como cotas, não é? Que no fundo tu forças a democracia a trazer essas pessoas para dentro da democracia. E na Índia há a investigação que mostra que as cotas de género e as cotas para certas minorias, para as castas, levam depois a uma alteração não só nas políticas que são implementadas, que vão ser mais a favor, por exemplo, dos pobres, mais a favor das famílias e das crianças, como depois, isso depois também leva a dimensões mais de médio prazo, em que depois essas pessoas, no fundo, ao verem-se representadas, também sentem, aí entra o efeito do passador, não é? Tu vês, há um tipo de uma casta mais baixa que está no governo da minha aldeia, e isso quer dizer que eu posso sonhar com aquele lugar e, portanto, eu depois também posso, no fundo, fazer algumas escolhas na vida que com maior probabilidade me levam ali. E, portanto, isso eu acho que é muito importante, isto é uma questão de poder, e o poder político, o poder que nos é dado pelo sistema político está muito ligado ao poder económico, e nós provavelmente o que temos de fazer é, de alguma forma, reparar. Eu acredito muito que se nós repararmos a democracia, nós vamos com pequenas coisas, não é? Como melhorar a representação das pessoas mais pobres, que são coisas simples. Por exemplo, nós sabemos em Portugal, há um estudo recente do João Cancela, que é um
cientista político da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que olhou para todos os dados que é sobre a abstenção em Portugal e ele mostra claramente, bom, há um fenómeno que nós conhecemos que é o do aumento da abstenção, mas além disso esse aumento da abstenção tem sido cada vez mais desigual ao nível económico, ou seja, há cada vez mais a desigual, vamos dizer, a distância entre a participação política dos ricos e dos pobres tem vindo a aumentar e portanto quer dizer que o aumento da abstenção é maior nas populações mais pobres. E há coisas simples que tu podes fazer, não é? Vamos facilitar o voto a essas pessoas, porque é que nos sítios onde vivem, porque é que não podemos pôr no bairro da Jamaica uma secção de voto com horário, por exemplo, alargado? Porque essas pessoas têm vidas mais difíceis do que a minha, não é? Para irem votar. Podem ter que trabalhar ao fim de semana, podem ter que fazer turno da noite, eu sei lá. Porquê é que não fazemos essas coisas? Não é? São coisas simples que às vezes levam a que as pessoas, no fundo, possam participar mais no processo político. E porque não... O voto digital, a médio prazo, vai acontecer e vai resolver esse tipo de coisas. Não é? Pode resolver, embora... Não é claro, não é? Porque o facto das pessoas estarem afastadas da política... Embora sim, tudo que diminua o custo... Nessa parte, tudo que diminua o custo é bom. Nessa parte, diminuir o custo de ir votar, não é? Porque eu não acredito só que as pessoas mais pobres não estejam a votar só porque não conseguem. Se calhar é porque também estão desiludidas com o sistema. Estão desiludidas, a palavra em inglês é disenfranchised, não é? Pronto. Saíram da... E já que estamos a falar sobre isso, o Piketty, o gajo, no fundo, no estudo que faz, o gajo fala muito sobre isto, não é? Que a esquerda, de alguma maneira, esteve muito atenta às classes trabalhadoras e mais desfavorecidas. Esses tipos tiveram filhos, os filhos cresceram, foram para a universidade e somos nós. E somos nós que acabamos por mandar no sistema, não é? E agora, os outros que estão lá, como o poder está capturado por uma classe média universitária, política, empresarial, não é? Ele diz que, no fundo, esta classe que era de esquerda e continua a ser de esquerda, também está a capturar a riqueza e não permite... Há um exemplo que eu dou sempre, já dei em várias entrevistas, que é muito bonito, que é a minha mãe, portanto eu falo em casa própria, portanto estou a votar. A minha mãe até é de esquerda, vota PS, não sei o quê. Mas se eu lhe for lá dizer assim, mas olha, vamos aqui mexer um bocadinho na tua reforma, porque isto não é sustentável, e porque depois quem vai pagar a fatura são os meus filhos, os teus netos, e porque também há gás na Cova da Moura e a gente estás a brincar comigo, não é? Portanto, como é que tu não achas que a esquerda, de alguma maneira, o PS, até o Bloco, estão capturados por isto? E que não podem mexer na estrutura económica do país porque senão saem da Assembleia da República? É uma pergunta muito interessante. Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas eu lembro-me que quando foram as eleições, estas últimas, não é? Eu, por exemplo, escrevi um artigo muito emocionado no Público, a dizer que era um Parlamento muito diverso, porque tínhamos elegido 3 deputadas negras e que era o Parlamento com mais mulheres e não sei o quê. E depois o Ricardo Paes Mamed, já não sei se foi num artigo ou num post do Facebook, tinha assinalado o resto. Na verdade, é o Parlamento menos diverso do ponto de vista da classe social. Ou seja, é o Parlamento onde, até agora, onde nós temos mais licenciados e licenciadas. Claro. E isso é evidente que é um problema enorme. Ou seja, a falta de representação política direta das pessoas que vivem em situações de exclusão a diferentes níveis é catastrófico, até porque nós às vezes não sabemos, e nós, pessoas como eu e tu, não podemos saber como é que é verdadeiramente a vida dessas pessoas. Há um jogador de futebol no Reino Unido que conseguiu agora que o Boris Johnson, já tinha conseguido no verão que o Boris Johnson mantivesse as escolas abertas. Conseguiu. Fez uma enorme campanha com o peso todo mediático que estes tipos têm. Que o Boris Johnson mantivesse as escolas abertas durante o verão para as refeições subsidiadas dos pobres, portanto, para os miúdos, famílias pobres poderem comer, e agora conseguiu mesmo para as férias de Natal, com uma enorme campanha mediática. Não sei o nome dele, eu não sou do futebol, mas o ponto é que essa pessoa, esse jogador, na verdade é um tipo que cresceu numa família de mãe solteira e precisamente ele comia na escola. Portanto, ele sabe o que é tu não teres comida em casa, não é? Deve ser uma coisa terrível, ou seja... E para mim isso arrepio-me logo, imaginar que tu podes não ter comida para os teus filhos em casa. O que é que isso, a que ponto da indignidade humana é que nós podemos descer, não é? No dia em que o teu filho te pede um iogurte e tu não tens para lhe dar, deve ser horrível. Eu tenho 3 e
Não, e mais do que isso, muitas vezes tens estes problemas das economias mais pobres, de que as pessoas estão completamente indexadas ao que trabalham no dia. E, por exemplo, quando aparece o Covid, as pessoas não têm trabalho nesse dia, não têm comida. Foi o que aconteceu Portanto, na Índia, nós vamos ter o até no maior Brasil, aumento da fome global que tivemos desde os anos 80, nunca tivemos tão... Claro. Isto é catastrófico. O que vai haver, o retrocesso em termos de luta contra a pobreza global e luta contra a fome em 2020 é algo... O Banco Mundial está preocupadíssimo com isso. Tens razão. Mas isto é no Reino Unido. Claro. Mas o ponto aqui que é interessante é aquela pessoa... Lá está, que é o passador, não é? Foi o grão que ficou dessa vida miserável. Aliás, é engraçado, nos futebolistas há muito disso, não é? Porque há ali qualquer coisa que faz com que eles consigam vingar naquele mundo. Pronto, mas é um tipo que conseguiu falar, conseguiu montar uma campanha mediática e falando na primeira pessoa, eu sei o que isso é, eu sei o que é não haver comida em casa, não é? E isso mostra o importante da representação destas pessoas, de haver uma certa representação. Isto não é uma representação política formal, mas na verdade este tipo tem uma representação no espaço público e conseguiu com isso que o Boris Johnson agora desbloqueou mais não sei quantos milhões para durante as férias de Natal estas crianças continuarem a ir à escola, comer uma vez por dia. E isso por isso é onde eu quero chegar, não é? Tens toda a razão. Ou seja, há um problema enorme no próprio jogo político, que se torna um jogo muito intelectual e muito classista e que depois também exclui estas pessoas. Verdadeiramente eu também, não é? Eu falo muito de pobres, mas a verdade nunca vivi na pobreza. Claro. E isso é horrível, eu não sei como é que se resolve. Não sei. Falando muito sobre isso, eu acho também que se nós conseguirmos construir um Estado social menos esburacado, que permita às pessoas terem uma casa mais confortável, mais tempo a passarem com os filhos para se dedicarem mais a eles, para eles e elas poderem ter depois melhores resultados escolares, não é? Isso é uma das coisas que nós sabemos. O tempo de qualidade de uma criança com um adulto ou adulta de referência é fundamental para o seu desenvolvimento em termos de nós competências. sabemos isso, temos crianças muito E pequeninas. está estudado, não é? Claro, está determinado. Eu acho que se nós tivéssemos esse Estado social, isso depois fazia-se por si só. Essas pessoas depois elas iam ter acesso a isso, não é? Agora, como é que nós fazemos esse Estado social? Pois, quando a representação dessas pessoas não está assegurada diretamente, é muito difícil, é uma questão muito difícil. Ou seja, é um certo nó górdio, acho eu, do próprio processo democrático, que eu não sei. Quer dizer, eu acho que nós falarmos sobre isso, haver pessoas que chamam a atenção para isso e essas pessoas usarem, como quando o bairro da Jamaica veio ao Marquês e deixou a Avenida da Liberdade, isso é incrível, não é? Eles vão dizer, bom, olha, agora estamos aqui. Claro. E são eles, não são pessoas a representar Exatamente, e são eles a representar brancas ricas. não é? Ouçam o que nós temos para dizer. Pronto, eu acho que liga isso nenhuma. é um caminho. Eu acho que Liga pouco, não é? Liga-se pouco, sim. Em Portugal, aliás, isso é uma coisa catastrófica, não é? Nós temos muito pouco, relativamente a outros espaços públicos de outros países. Eu acho que nós somos super racistas. Muito horrível. não é? Super racistas. Porque nos Estados Unidos, e isto também vamos bater por todos os lados, mas que batam que eu aguento, que tu nos Estados Unidos tens debate. Tu na Inglaterra tens debate. Tu em Inglaterra, uma pessoa instruída, já não manda bocas que a gente ouve aqui todos os dias. Já não manda, sente-se envergonhado. Sim, há uma certa Eles vêm autocensura, para aqui e pelo dizem, menos. mas vocês ainda dizem estas coisas? É horrível, é verdade. Estás a perceber? Ainda dizem estas coisas. Portanto, é assim, por um lado, se calhar os Estados Unidos, em algumas coisas, porque são uma sociedade mais violenta, mas a todos os níveis, não é? Há mais racismo, e eles tiveram escravatura há muito pouco tempo, e tinham pseudo-escravatura ainda há 50 anos. Há aqui uma coisa que não sei se tu sabes, está num livro que é o Casta, que é um livro que uma negra escreveu, que era super interessante, há pouco tempo, e está lá, que tu sabes em que ano é que, num estado dos Estados Unidos, acabou uma lei que dizia que pessoas de raças diferentes não se podiam casar. E que era punido, ou com Não sei, prisão. mas imagino que seja ao século XXI. No ano 2000. Pois. No ano 2000. Portanto, é evidente que a lei já não era cumprida. Não era aplicada, mas estava lá. Mas nos anos 60, até o Johnson, conseguir resolver alguns problemas, tu ainda tinhas resquícios de quase escravatura, não é? Porque havia aquela questão, não é? Que as pessoas que não eram instruídas, então não podiam votar, não sei o quê. Portanto, conseguias perpetuar o gueto e por aí fora. Mas, por outro lado, não é? Eu acho que em Portugal, como há este passar do pano em cima da coisa, e ouvimos o Rio dizer, racistas, você está a falar que não está a falar de mim, de se brincar, eu poucos amigos negros tenho,
Epá, na escola onde andei haviam poucos Não há, nas negros, faculdades? não na representação, e não me venham com a história de que é na representação de que eles existem em Portugal. Não era nada na representação de que era muito abaixo da representação de que eles existem. Por isso, eu tenho ideia de que nesses países onde nós estamos sempre... Eu acho que isto é horrível, porque nós estamos a acusar outros países com uma arrogância Sim. epá, que não nos é devida. Porque, epá, em Inglaterra, tu vês muito mais negros em postos importantes, etc, etc. Epá, aqui a gente sabe que ainda se chama... Epá, que as pessoas chamam à boca cheia, chamuça ao Primeiro-Ministro. Terrível. Portanto, isto tem que se dizer, porque isto é verdade. E as pessoas que dizem isso sabem bem que o que eu estou a dizer é verdade, porque eu ouço as pessoas a dizer. Eu agora perdi-me um bocadinho, porque estávamos a falar Não, Portugal é muito racista. Pronto. Estávamos a falar da Jamaica. Da Jamaica. Mas agora, em relação, voltando ao que eu queria, que é, eu também concordo que se calhar devia haver mais apoios, que se devia reformular, porque há aqui também há aqui, são milhões de perguntas, não é? Que há aqui, também aqui uma questão que é, eu tenho ideia de que a esquerda, em relação, agora, ainda aqui, porque nós depois vamos para as questões do Orçamento de Estado, mas antes vamos a isto que está ligado, que é a esquerda, de alguma forma, agora perdi-me completamente, é a primeira vez que perco uma entrevista, mas era para falar do quê? Porque isto depois desemboca na questão do endividamento e de como é que a gente vai resolver, e a médio prazo, como é que isso depois vai resolver, mas eu agora corto este bocado, normalmente nunca corto nada, que era o quê, pá? Que era... Mas então, vamos à parte do endividamento. Tu tens neste momento uma situação em que eu também concordo, que se calhar, é a questão de reformular o Estado. Eu acho... Estado Social. Não, Estado em geral. a máquina, o aparelho do Estado, não é? Que é? O que eu acho é que os partidos de esquerda, quando estão no poder, e os de direita também, porque isto é sempre mais ou menos a mesma história, preocupam, estão sempre a pensar no voto. Que é? Nunca vejo políticas de reforma do Estado, para tornar o Estado melhor, o Estado mais eficaz, as pessoas estarem mais motivadas. Eu vejo sempre assim, os professores estão a protestar um bocado, está bem, dá-lhes lá os retroativos e não sei o quê, e aumenta aos 5% não aumenta, mas aumenta-os um bocadinho. E não há, e é assim, vamos lá ver, o Estado funciona mal. Funciona mal, eu lido com o Estado, com as minhas empresas, é um inferno. Portanto, tu tens duas políticas, ou diminuis o Estado, não é? E privatizas, ou então melhoras o Estado, não sei bem como, não sei se é possível, porque a premissa, muitas vezes, da maneira do Estado funcionar, às vezes é autodesmotivante e acho que tem ali muitos problemas que eu não sei como é que se resolve, nem ninguém deve saber. Mas, portanto, por um lado, eu queria saber se tu concordas que os partidos, quando estão no poder, acabam por ter sempre medo de reestruturar o Estado e dão só umas pipocas e umas bananas para a malta ficar contente. Eu não sei. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o nosso Estado... Em primeiro lugar, relativamente a essa questão do o Estado funciona mal, eu acho que o nosso Estado tem muitas coisas em que funciona muito mal. É mau, principalmente, tem toda a parte de produzir informação, de apoio à decisão, de ter verdadeira transparência, que depois gera responsabilização política e que, no fundo, permite a própria democracia funcionar, porque é com transparência que nós depois podemos decidir se queremos votar mais num partido ou no outro, não é? Dependendo daquilo que o partido lá fez enquanto lá esteve. Então, eu acho que aí o nosso Estado falha, é mau, não está minimamente sequer perto daquilo que, mesmo da vizinha Espanha, por exemplo. Pronto. Depois, eu acho que há coisa em que o Estado, apesar de tudo, funciona bem. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que, apesar de tudo, enfim, como eu vi hoje de manhã no público com o pouco dinheiro que tem. Que foi o ano em que mais aumentou a mortalidade em Portugal. Já não havia tantos mortos em Portugal desde os anos 70, uma coisa assim. Mas pronto, apesar de tudo, nós não percebe-se bem porque é que aconteceu. Claro. Pronto, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde deixou muita coisa por fazer, enfim, que se calhar com a melhor organização assim podia ter feito. A história o dirá e os especialistas em saúde que eu não sou. Mas, quer dizer, apesar de tudo, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que nos segurou neste ano de pandemia. Temos uma escola pública que tem tido resultados cada vez melhores nos rankings internacionais.
Temos uma universidade pública também de qualidade, em média, nem todas, umas melhores, outras piores, mas quer dizer, não me parece também que nós tenhamos, quer dizer, temos um país seguro, não é? Em relação à universidade, agora, porque era outra coisa que queria perguntar, por exemplo, a universidade onde tu dás aulas, pá, claramente, se tu fores lá e fizeres uma estatística dos alunos portugueses que estão lá, Sim, é elitista. super elitista, não achavas que eles deviam pagar? Porque não achas bem que, epá, os tipos que ganham o ordenado mínimo e que estão a gastar imenso dinheiro em impostos através do IVA, mas não sei o quê, estejam a pagar Sim, aquela malta? tenho uma opinião Qual é a muito tua clara opinião em sobre relação a isso? Porque a esquerda tem alguns problemas em relação a isso, também queria saber. Eu não represento a esquerda, eu nem sei eu só digo aquilo que eu penso. Mas isso é que eu estou a gostar, isso é que eu estou a gostar, eu estou a ouvir. Não, eu já escrevi sobre as propinas, eu acho que as propinas deviam ser mais altas. Deviam ser mais As altas. propinas são baixas demais e é claramente um subsídio aos ricos. Pá, Claramente, atenção, nós a verdade é que não temos os dados, nos países, lá está, onde há mais capacidade de produzir informação, tu consegues relacionar os dados de admissão às universidades com as declarações de IRS do papai e da mamã, ou de duas mamãs ou de dois papás, ou enfim, da combinação familiar que cada um tiver, e consegues mais facilmente provar isso. Aqui nós temos alguma informação indireta, há um estudo da EduLog, que é a Fundação Belmiro de Azevedo no Porto, que tem trabalho na área da educação, com os dados que há, é sempre a mesma coisa, com os dados que há a gente faz o que pode, e eles mostram, por exemplo, aquela inversão na proporção de bolseiros entre o curso de enfermagem e o curso de medicina, não é? Ou o curso de solicitadoria e o curso de direito, em que tu vês que claramente a maior parte dos bolseiros estão na solicitadoria e não no direito, ou a enfermagem versus medicina, portanto, há claramente imensa o nosso ensino superior é muito elitista. Pronto. E depois também há outras coisas que podes ver, que é a proporção das pessoas com ensino secundário, que os pais têm mais do que o ensino secundário, ou seja, com o ensino superior, e portanto que é um indicador indireto do rendimento, e mais uma vez que quem lá chega são as pessoas que os pais têm mais formação. Portanto, há vários estudos sobre isso que mostram aquilo que nós também temos quando olhamos o olhómetro, não é? Que é os alunos todos, uma parte substancial, chegar de carro às universidades, etc., mais elitistas. E, portanto, isso a confirmar-se, eu já escrevi sobre isso, as propinas são subsídio aos ricos, eu acho péssimo, não tenho a certeza que queiramos ter o problema, por exemplo, do endividamento estudantil, que neste momento é um problema político grave nos Estados Unidos, Exatamente. que a Inglaterra também rapidamente está a começar a Que há uma está a hipótese começar a dessa altura borbulhar. se divide, se ser perdoado, não é? Porque Agora, está em cima claro, da mesa. porque são 200 mil euros para tu fazeres uma formação, por exemplo, no campo das áreas médicas. Claro. Não, até podia haver esquemas básicos, que é, pá, a gente empresta, você endivida-se, não é? E depois, porque há tipos que vão trabalhar para um hedge fund, epá, depois aquilo é peanuts passado 2 ou 3 anos. Pá, pagou não sei o quê. Não, epá, não arranjou emprego. Pá, passado 5 anos não teve rendimento, pumba, deita-se Sim, fora. a Austrália tem isso, não é? Tem um esquema de empréstimos garantidos pelo Estado e há alguns estudos que mostram que a combinação quer dizer, aumentar as propinas não é isso que põe as pessoas de fora. O que põe as pessoas de fora é não terem apoios suficientes, porque no fundo, agora nós diminuímos as propinas a 100 ou 200 euros por ano. Se tu verdadeiramente não tiveres dinheiro para pagar um computador, a internet em casa, um computador, as fotocópias todas que é preciso, pagar uma residência, enfim, um local para a jovem viver, se não tiver em casa dos pais, se tiveres dinheiro para prescindir do rendimento que essa pessoa traz se for para o mercado de trabalho, que é o maior custo, na verdade, do ensino superior, ninguém pensa nisso. Epá, não vão ser 200 euros por ano, vão mudar o que é na vida das pessoas. O que nós devíamos era ter um programa de bolsas generosas que realmente permitissem às pessoas que não têm dinheiro de vir para a universidade e fazer com que as pessoas que lá estão neste momento pagassem, até porque aquilo tem um retorno privado elevadíssimo. O prémio salarial das pessoas que terem um ensino superior é elevado. E, de facto, podes fazer isso que estás a dizer, que é o Estado segura o risco. Se por acaso depois a vida correr mal, eu a seguir perdoo-te a dívida. Mas, entretanto, porque tem um retorno privado. E é uma coisa boa que é haver um mecanismo de transferência de riqueza das pessoas mais velhas que estão a ser super protegidas pela sociedade para os mais novos. Claro. Não, e há outra coisa também que me parece importante, que é, se nós tivéssemos, é um bocadinho também o debate da TAP, não é? Que tem sido outra das minhas guerras,
em que eu também, quando dizes que eu sou de esquerda, depois há muitas pessoas que dizem, não, pá, se és assim... Eu estou super quadratado, surpreendido. como é que pode ser assim tão de esquerda? Ou também a história das propinas, que eu Tu também... pensas, tu não és de esquerda nem de direita. Pronto, vais Eu sou pensando sobre bastante de as esquerda, eu coisas, considero claro. uma pessoa de esquerda, Ok. considero uma pessoa bastante à esquerda, mas daí, enfim, mas tenho, Mas tens mas os quer dizer, adeptos. tenho as minhas originalidades, acho que isso é normal, mas se houvesse dinheiro para tudo, eu acho que nós devíamos ter universidade privada, devíamos ter uma companhia aérea, devíamos ter tudo e um par de botas. Mas a verdade é que, por exemplo, nós temos uma falha, uma das coisas onde realmente nós devíamos, o Estado devia estar com muito mais cuidado, muito mais generosamente, com uma rede muito mais capilar, com muito mais multidisciplinaridade na abordagem, era, por exemplo, nos cuidados à pequena infância, onde nós sabemos que há imensa investigação sobre isso, a mostrar que aquilo que tudo o que tu dás às pequenas é determinante para aquelas pessoas. Nós devemos ser um dos poucos países da União Europeia, por exemplo, onde não há visitas pós-parto às casas das pessoas. Eu tenho amigas em Inglaterra, quer dizer, com o meu nível de rendimento, que depois de ter os bebés, tinham enfermeiras As doulas, em lá à portanto, casa, mandadas pelo Serviço Nacional de Saúde, em inglês, durante os primeiros meses, para ver o que é que está a acontecer, porque há muita coisa que tu consegues reparar dessa maneira. Que nós não tenhamos isso, nós não temos, por exemplo, nós devíamos ter uma espécie de, sei lá, os belgas, o meu marido é belga, não é? Tem uma coisa que é o Gabinete Nacional da Infância, chama-se assim, uma tradução agora livre, em que de facto são uma espécie de centros de atendimento, mas especificamente, que muitas vezes estão ligados aos centros de saúde, mas é um sítio onde eu sei que se eu tenho um recém-nascido ou tenho um bebê pequeno, posso lá ir, posso tirar dúvidas. Como é que nós não temos, por exemplo, antenas dessas coisas em Chelas, e voltamos ao bairro da Jamaica, para ajudar aquelas famílias a cuidar daquelas crianças É a única pequenas? maneira de reverter essa sociedade. E isso era uma maneira fantástica de reformar o Estado Social. Claro, Isso a mim custa Mas, muito ver sinceramente, o dinheiro acredito. nas universidades, lá está, a subsidiar com elevada probabilidade os filhos da classe média e mais ricos, e não ter esse cuidado depois na pequena infância, que é uma coisa em que o Estado português está muito ausente, muito ausente. Nós não temos uma verdadeira rede de creches públicas, não temos estes cuidados pós-natais bem estabelecidos. Temos os cuidados médicos, atenção, isso temos, e isso foi uma conquista enorme do Serviço Nacional de Saúde, mais uma vez. Nós tínhamos mortalidade infantil antes do 25 de Abril, que era ao nível de um país em vias de desenvolvimento, e neste momento somos um país campeão em termos de não haver mortalidade nem infantil nem materna. Isso é extraordinário, mas há depois todo um conjunto que tem que ver com a paz das pessoas, com a capacidade de estarem no momento em que têm de criar um filho nos primeiros anos, ou uma filha, em que nós realmente depois já não estamos lá, depois aí o Estado Social falha completamente. E isso é o que eu acho, não é? É que se temos poucos euros, vamos lá metê-los onde eles realmente não temos a certeza que eles podem fazer falta. Tu achas que a TAP fechava amanhã? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque aquilo não vai dar certo, não é? Eu acho que aquilo lá tem tudo, não sei se não vai dar certo, mas quer dizer, os sinais são que aquilo vai correr mal. Claro. E não é um sítio onde eu quero gastar o dinheiro do Estado português. Claro. Preferia, por exemplo, ter uma melhor... Olha, porque é que não devemos ter metro a chegar a esses bairros mais... Não é? Para permitir às pessoas virem É à tão essa cidade evidente, não buscar é? melhores De alguma empregos. maneira, é tão evidente. Não sei se... Pois é. Pá, para ou mim que é- aquele dinheiro fosse dado agora aos restaurantes, ou que fosse não sei o quê, ou, Exato. havia tanto sítio, porque esta São questão, 1.000 milhões. pá, os recursos são 1.200 limitados, milhões este exatamente. Sim, vai ser mais, como é evidente, não é? Sim. Pá, os recursos são limitados, portanto, pá, o poder político tem que decidir onde é que aloca Onde é os que eles dinheiros, são onde é que aloca os dinheiros. Pá, vou alocar o que for melhor para a sociedade. Claro, E isso ali claramente estás a discutir um problema político, porque eles sabem que aquilo é um barril de pólvora, porque depois as pessoas que forem despedidas, como é natural, pá, vão ficar furiosas, como é natural, e vão protestar, como é natural. Mas eu acho que nós devemos apoiar os funcionários da TAP com apoio ao rendimento Claro. e provavelmente, nem sei bem, mas tem que haver programas até de formação para os Com permitir certeza, com certeza. Mas reciclarem. eles nunca vão ficar contentes. Com Não, todos os nunca vão ficar programas, contentes, tudo, mas, claro. mas neste momento há centenas de milhares de trabalhadores em Portugal que não estão contentes. Exatamente. Nós desenhámos, quer dizer, isso é que é importante perceber, não é? Nós desenhámos no Orçamento de Estado para 2021, há o famoso novo apoio aos trabalhadores independentes, que é uma grande conquista, no sentido em que, de facto, é dar, apesar de tudo, um apoio social mais consequente a essas pessoas que, quando estão a recibos verdes, estão fora dos apoios do Estado Social em que eu estou, porque sou uma funcionária com contrato permanente, etc., ainda por cima pública, portanto, eu estou numa espécie de luxo do Estado Social. Mas, portanto, há de facto esse apoio. Pronto, é uma conquista. Agora, a verdade é que o apoio vai até 570 euros, 576 euros, acho eu, por mês. E é só para quem perde mais do que 40% do rendimento. Portanto, uma pessoa que perca 40% do rendimento e fique com 600 euros, não é? Uma pessoa que ganhava 1.000 euros e que de repente fique com 600, já não tem direito ao apoio. Ora, essa pessoa pode ter
uma renda de casa para pagar, portanto, é curtíssimo. Porque é que o Governo, na proposta do Orçamento de Estado, dizia que estimava que o custo dessa medida ia ser cerca de 400 milhões. Sim, é um terço. Quer dizer, é um terço do que meteu na TAP este ano, porque em Claro, porque vai meter, 2021 ia claro, meter em 500 e agora já vai 2022, meter 970 milhões. Claro. Portanto, os trabalhadores da TAP são muito importantes, merecem toda a nossa solidariedade, ao mesmo título que todos os outros trabalhadores que sofreram com esta crise gigantesca, e já não vou entrar no debate se a TAP está ou não está a sofrer por causa da Covid, está certamente, mas não só, mas certamente que a culpa não é dos trabalhadores, das trabalhadoras. Portanto, isso é um problema, não é? E eu gosto muito de pensar sempre, e que eu acho que é uma maneira muito interessante de pensar no Estado social ou nas intervenções do Estado, que é, o Estado pode ajudar as empresas e pode fazer isso tudo, mas em última análise são sempre pessoas, as empresas não existem. São pessoas, são os funcionários, as funcionárias, são os As donos, empresas são acionistas, mecanismos. são aglomerações, é uma invenção legal, social. Tu ainda agora falaste, sentes completamente que és uma privilegiada, porque és funcionária com contrato do Estado, não sei o que mais. Isso é uma questão também que está super na hora de vir, que é, nesta altura, não é, todas as pessoas do Estado estão altamente protegidas em relação às pessoas do setor privado. O setor privado está fragilizado, as empresas, quando não dão, fecham, tem que se diminuir ordenados, despede-se pessoas, no limite as empresas param. Tu não achas que devia haver um bocadinho mais de atenção a isso? Não se mexeu em absolutamente nada no setor público. Está-se a discutir aumentos de ordenados para o ano. Não achas que é um bocadinho pornográfico quando as pessoas no setor privado estão assim? Sim, eu queria dizer sim, várias coisas. Não achas que é tipo utópico o PCP e o Bloco venham exigir que haja aumentos e não sei o que? Acho que sim, acho que não faz muito sentido. Fazer aumentos salariais ao setor demagogia, público não é? neste ano não faz sentido absolutamente nenhum. Ou seja, parece-me é servir clientelas políticas, só pode ser servir clientelas políticas, porque quer dizer, a emergência social é tal e ela não está nos funcionários do setor público de maneira nenhuma. E, portanto, parece-me neste ano uma ideia absurda. Pronto, não tenho problema em assumir isso, embora é preciso dizer que o Estado já prescindiu de pessoas porque o Estado também paga recibos verdes, e já prescindiu de pessoas que tinha recibos verdes. Bom, mas sempre a bater nos mais fracos. É sempre a bater nos mais fracos. E bater na RSI, nos gastos que estão a contratos a prazo, não sei o que. É verdade. Agora, portanto, eu acho que seria absurdo este ano começar a aumentar salários a funcionários públicos. Também acho que, até pegando naquilo de há bocadinho que eu comecei a defender o nosso Estado, mas disse que ele também tinha muitas fragilidades, e eu acho que tem muitas fragilidades, essas fragilidades só se resolvem valorizando as pessoas no setor público. E as pessoas no setor público não estão valorizadas. Ou seja, não há carreiras, não há progressão salarial. Eles dão os ordenados, mas não estão preocupados em motivar as pessoas, em ter... Se calhar o Sócrates foi o único que tentou mesmo melhorar o aparelho de Estado. Pois não sei se da melhor maneira, isto agora é uma balela que eu estou a dizer, mas o que é facto é que ele fez lá umas coisas e que a gente nota, que naquela altura notámos, e algumas ainda existem, que a coisa melhorou. Não sei se calhar foi quando dinheiro que não existia, não sei como é que a coisa foi feita, mas pronto, mas isso, o Sócrates agora é uma parte. O que eu queria dizer é que eu acho que não há políticas dos governos e da Assembleia da República para melhorar... Não, isso não há. Não há, mas repare, não há. É catastrófico. Claro. Ou seja, nós temos um problema enorme, a OCDE tem vindo a apontar isso, não é? Há anos que não investimos na formação, por exemplo, no setor público. Há muitas maneiras de tu motivares as pessoas no setor público que não são necessariamente ligadas ao rendimento, embora o rendimento seja importante, uma política de carreiras, uma possibilidade de progressão, e tu tens, e portanto isso e lá está, que tem a ver com o ambiente de trabalho, pode ter... Nós temos as 35 horas, que é uma espécie de bombom, mas quer dizer, não é isso que resolve o problema. É sempre aos 30, é sempre, o que estás a discutir é sempre ou os ordenados ou as horas que as pessoas trabalham. As pessoas têm que ser felizes durante aquelas horas. Isso é muito importante, isso eu acho que é algo que é crítico. E portanto eu também acho, eu não gostava de embarcar numa espécie de facilitismo, de dizer não, agora vamos cortar salários outra vez no setor público, eu acho que isso não resolve. Outra coisa é pormos a discutir aumentos neste ano, isso seria pornográfico, e assim, se tivermos que diminuir uma parte, também não tenho nada contra. Agora, do ponto de vista, vamos lá ver mais de curto prazo, acho que é necessário, nós temos de ser solidários. Eu comecei por dizer que tínhamos de ser solidários, eu acho que nesta crise, em Portugal, houve avanço. O Governo até acabou por desenhar um apoio para as pessoas que nem sequer têm descontos para a Segurança Social.
curtinho, muito condicional a que as pessoas tenham de contribuir depois, o que às vezes é problemático se tu fores um tipo da Uber Eats, vais-te comprometer a pagar contribuições da Segurança Social, não me lembro já, mas enfim, portanto, mas a verdade é que houve caminhos que foram traçados, agora sempre curtos, e isso é esta falta de temos uma crise brutal que vai comer-nos quase 10% do PIB, não é? E há pessoas como eu, que até agora não perdi nem um euro, há pessoas que estão a ganhar, todas as pessoas que trabalham no setor digital assim, estão a ganhar muito com esta com esta mudança de paradigma, e bem, porque enfim, isso foi também toda a transformação digital, apesar de tudo, foi o que nos permitiu ir mantendo muitas coisas a funcionar. Portanto, isso é bom, essas pessoas também deram valor, mas faz sentido que também partilhem os ganhos. E, portanto, eu acho que tinha que haver uma coisa qualquer a ser feita e certamente aumentar os salários aos funcionários públicos é uma péssima ideia e eu acho que fazia sentido os funcionários públicos mais bem pagos como eu prescindirem de um pouco do seu rendimento neste ano, ou nos 2 próximos anos, não sei, temporariamente para ajudar as pessoas. Acho que isso é um pense rápido no Estado Social, não é isso que vai resolver. O que vai resolver, aliás, temos que ir à Europa e temos que ir à coordenação fiscal para conseguirmos ir buscar dinheiro a bases fiscais onde normalmente não consegues. Estás a falar das Googles e por aí fora da economia digital? Estou a falar da economia digital, estou a falar dos impostos sobre as multinacionais, estou a falar do combate à evasão fiscal aos paraísos fiscais. Em relação, nós não vamos ter tempo para tudo, em relação aos paraísos fiscais, tu achas que tu não só consegues resolver isto se for uma coisa mundial, não é? Pois, isso é uma pergunta muito interessante. Porque, por exemplo, eu dou um exemplo, que é quando havia aquelas histórias que a malta ia meter o dinheiro na Suíça e aquilo lá ninguém sabia, e os impostos e não sei o que mais. Eu acho que isso só se resolveu quando os Estados Unidos entraram com pistolas dentro da Suíça e disseram, vocês ou nos dão a informação ou vocês estão feitos, estás a ver? E agora, realmente, eu acho que tens alguma dificuldade pelo menos tens muito mais dificuldade em ter o dinheiro, não sei o quê. Agora tens que meter o dinheiro em Singapura, mas como isto está tudo digitalizado, depois tens que ir comprar o Ferrari para andar nas ruas de Singapura. Que se calhar o gajo rico que está ali, não sei onde, em Londres ou em Portugal, mas eu queria ter o Ferrari para andar no guincho, ou para andar em Londres, ou para não sei o quê. Portanto, só quando houve uma política, de alguma maneira, global, para que o dinheiro não estivesse escondido, é que funcionou. Em relação aos offshores, aos paraísos fiscais, achas a mesma coisa? Eu acho que há vários avanços. A OCDE tem uma agenda de combate aos paraísos fiscais, a União Europeia tem uma agenda de combate aos paraísos fiscais e, portanto, é evidente que o ideal era ser o mundo todo ao mesmo tempo, mas isso não vai acontecer. Claro. Eu acho que mecanismos de coordenação parcial são melhores do que nenhuma coordenação. Um país, Portugal sozinho, não consegue nada, não é? Somos uma pequena economia aberta, quer dizer, não vamos lá. Agora, por exemplo, uma parte substancial da economia global, como a União Europeia, eu acho que já tem algum poder para fazer alguma coisa. Como é que em primeiro lugar, tu podes fazer pressão direta sobre os governos desses países para lhes exigir alguma transparência, alguma cooperação e tem havido avanços nesse sentido, porque os paraísos fiscais não vivem sem estes nossos mercados, estes nossos, dos Estados Unidos, dos outros países, e aliás, dos países emergentes também, não é? Portanto, as empresas conseguem fazer dinheiro nesses mercados e os donos dessas empresas, enfim, os acionistas, os grandes investidores, que também são indivíduos, no fim da linha do tempo indivíduos, e esse dinheiro não vem dos paraísos fiscais, esse dinheiro vem destas economias, e os paraísos fiscais percebem isso, não são parvos, não é? Percebem que no dia em que nós verdadeiramente decidirmos que não queremos essas empresas, por exemplo, cá a funcionar, quer dizer, é um colapso, é horrível, é uma crise económica horrível, mas a verdade é que os paraísos fiscais perdem a galinha dos ovos de ouro. Portanto, eu acho que tem havido algum jogo de cintura nesse sentido, que é positivo e que tem trazido muitos paraísos fiscais para um caminho de maior cooperação, sempre a medo e sempre guardando esquemas, mas apesar de tudo é melhor que nada, não é? Por um lado. E por outro lado, há aquilo que tu podes fazer junto das empresas diretamente, e que aliás foi feito nesta crise de maneira bastante evidente pela maior parte dos países. Portugal, quando inicialmente o ministro tinha dito que não ia fazer, depois acabaram por seguir as pegadas dos outros países. Quer dizer às empresas, se vocês têm qualquer espécie de relação com paraísos fiscais, não têm direito aos apoios Covid, mas isso tu podes fazer em tempos normais, porque há créditos fiscais, há investimento, há inovação, há apoios, diferentes apoios, que as empresas, das quais as empresas beneficiam, tu podes simplesmente dizer, olha, todas as empresas que tenham alguma relação com paraísos fiscais, nós não os damos. Portanto, eu acho que há um caminho a percorrer, e lá está, como hoje em dia é tudo digital, é mais fácil tu encontrares quer dizer, depois tens os Panama Leaks e não sei o quê, e portanto essa informação existe.
Portugal tem lá sido notoriamente conservador a não querer usar essa informação, basta ver o que acontece com a história do Rui Pinto, que era todo outro debate, mas noutros países, precisamente, aliás, os leaks do Rui Pinto foram já usados noutros países para processos de ir à procura do dinheiro para não deixar desaparecer, porque isso é que é, quer dizer, eu acho que isso faz parte da verdadeira redistribuição, porque aquilo que nós estamos aqui a falar de eventualmente ir buscar um bocadinho de dinheiro aos funcionários públicos é bom, mas quer dizer, quando falas do fosso entre os top 10% e os mais pobres, os top 10% não são os funcionários públicos em Portugal, não é preciso termos. E não são certamente, na Europa também não são os funcionários públicos europeus. São. Mas é muito complicado, não é? Agora na Argentina, visto o que é que se passou, não é? Pá, os gajos ganham um governo de esquerda, foram taxar, puseram uma taxa nos mais ricos, e os gajos do Uruguai estão a rir-se à gargalhada, a dizer assim, já estava quase o dinheiro todo cá, agora veio o resto. Sim, mas são países, é verdade, mas são países com instituições muito mais fracas e, quer dizer, apesar de tudo o que a União Europeia, não é? E também a União Europeia é um mecanismo de coordenação num conjunto de países e depois na Argentina, que é um país também onde há uma tal instabilidade, quer dizer, acho que tu fizeres isto bem feito, com consenso democrático, com garantia de viveres num Estado, já agora, ser rico na Argentina, ser pobre na Argentina é horrível. Ser rico na Argentina também é horrível, porque há imenso crime, as pessoas não podem, na Argentina não abres a porta cá embaixo do teu prédio, sabes disso, ou tens porteiro ou vens cá abaixo. Não sabemos. Ou seja, eu também tenho ligações à Argentina. Foste tocar num ponto crítico, mas o meu marido nasceu na Argentina. Nasceu na Argentina. Ou seja, o que eu quero dizer é, nós na Europa, apesar de tudo, temos um capital social de uma sociedade que funciona a muito todos os níveis. Eu acho que, quer dizer, mesmo os ricos da Europa percebem que nós aqui, enfim, são países seguros, são países que têm um capital social muito diferente. Portanto, não parece que o paralelo seja direto. Mas há o imposto sobre o património em França, não é? Que apesar de tudo gera alguma receita, mas que realmente gerou muita fuga fiscal. Mas lá está, foi só um país da União Europeia. Eu acho que realmente se nós conseguíssemos alguma coisa ao nível da União, ia haver na mesma fuga, mas era mais difícil. Tu achas que as sugestões que o Piketty manda de impostos gigantes sobre o rendimento e depois não deixar que a riqueza passe de uma geração para a outra através também de impostos acessórios na morte das pessoas é um caminho? Eu acho que aquilo é um bocado perigoso. Então achas que as pessoas depois não vão fazer nada e não vão... Está bem, eu gosto muito de impostos. Acho que os impostos são instrumentos fantásticos de redistribuição e de incentivos, não é? E de incentivos também. Por isso eu gosto imenso de impostos. Pronto, uma coisa, vamos por partes. Uma coisa é o imposto sucessório. Bem, o imposto sucessório tu podes lhe pôr um nível de isenção bastante razoável, que deixa uma classe média a possibilidade de deixar algum património aos filhos, não é? Eu acho que a ideia é não deixar as grandes fortunas passarem assim, sem redistribuir de uma geração para a outra, porque isso gera a maior desigualdade, já agora é a desigualdade da riqueza, não é a desigualdade do rendimento, e depois os impostos, o imposto sucessório é capaz de ser um imposto que causa menos destruções, na verdade. Porque há algo na morte que é inerentemente aleatório. Enfim, aliás, a maior parte, quase tudo na morte é inerentemente aleatório. E tudo aquilo que é aleatório é aquilo que não te permite, de maneira comportamental, portanto, o que é que causa, quando nós pensamos nisso, nas distorções dos impostos, isso são distorções comportamentais. Sou eu que altero o meu comportamento, por exemplo, vou trabalhar menos porque tenho que pagar mais impostos. Enfim, depois podemos ir por aí, mas isso seria Na morte é mais difícil fazer isso, porque na verdade aquilo é uma coisa que num dia cai-te em cima. E, portanto, não é muito claro, se tu tiveres, obviamente não pode ser um imposto sucessório sem ter um imposto sobre doações equivalente, senão então tu dás tudo aos teus filhos enquanto estás vivo e depois acabou. Portanto, o imposto sucessório é um imposto muito bom por causa disso, não só do ponto de vista igualitário, não é igualitário no sentido de sermos todos iguais, é no sentido em inglês de egalitarian, ou seja, equitativo, atenção, eu não sou a favor da igualdade absoluta, jamais seria a favor disso. E depois também no sentido de ser um imposto provavelmente que causa muito pouca destruição na economia. Portanto, isso é um aspecto desse imposto sobre a riqueza. Mas, além disso, há uma agenda para nós só termos, e aliás em França existe neste momento, um imposto sobre o património, que é um imposto sobre a riqueza que é todos os anos. Em Portugal nós temos uma coisa dessas, que é o IMI. E, aliás, agora temos o adicional de IMI. Mas é apenas de riqueza imobiliária.
era ter isso de uma forma progressiva. O IMI, por exemplo, bem, com o adicional é um pouco progressivo, mas é o mínimo da progressividade, não é? Que é 2 escalões. E termos isso também sobre o património financeiro, portanto, sobre realmente uma medida mais global da riqueza das pessoas. Isso estava no programa da Elizabeth Warren e Do Bernie Sanders. do Bernie Sanders, obrigada. O imposto sobre as grandes fortunas. E, de facto, Que muitas das pessoas que têm as grandes fortunas sugerem que ele aconteça. sugerem que ele aconteça. Exatamente. O Buffett e essa malta Sim. toda acham muito bem que isso aconteça. Não é? Porque, de facto, porque a questão é, há várias dimensões nesta história. Não é? Há uma Na América eles dizem sempre muito aquela coisa, que é assim, a sociedade é que me ajudou a fazer isto. Portanto, eu agora tenho que estar de volta à sociedade. Na Europa não há tanto esse sentimento. Eu não tenho certeza que não haja, quer dizer, não sei. Acho que há. Bem, nós tínhamos o Branson, houve aquele escândalo do Richard Branson em abril, quando ele veio pedir ajuda para a Virgin Atlantic e queria dar a sua ilha como garantia ao Sim, Estado, sim, uma coisa sim, assim. sim, Dizia ao amigo. Vai lá pedir. Porque ele vive nas Virgin Islands há 14 anos, não paga €1 de imposto, mais ou menos, paga muito poucos impostos no Reino Unido. E depois agora queria dar a ilha e aquilo fez um enorme. Quer dizer, no meio desta crise, as pessoas pensaram: este tipo só pode estar a gozar. Está a gozar com a malta. Está a gozar com a malta. Pronto. Portanto, o que eu acho é. Não é o que eu acho, como é que nós podemos pensar nesta coisa dos impostos sobre a riqueza? Em primeiro lugar, a riqueza é muito mais desigualmente distribuída do que o rendimento. Em segundo lugar, há uma probabilidade de, se tu consegues acumular assim tanta riqueza, é evidente que há mérito individual, eu não tenho nenhum problema em assumir isso, mas é porque de alguma forma os impostos sobre o rendimento não estão a fazer o seu trabalho, não é? Porque quer dizer, a riqueza é rendimento acumulado e se as pessoas conseguem acumular aquele património todo é porque provavelmente há alguma... Portanto, tu podes também pensar nos impostos sobre a riqueza como uma maneira de corrigir imperfeições nos impostos sobre o rendimento. E depois eu ainda queria dizer mais uma coisa e agora falhou-me, mas já lá voltarei. Não, e depois, exatamente. E depois há esta questão que nós, aliás, já falámos no início, que é nós não vivemos verdadeiramente numa economia concorrencial e se tivermos esta winner takes all economy, então, quer dizer, então aquilo tu pensares, se calhar se é uma winner takes all economy, nós podemos estar todos no mesmo patamar. Vamos imaginar que havia 10 Amazones no início. E, na verdade, pode ser um pequeno golpe de gênio do Jeff Bezos, 1 ou 2, que fez com que ele depois se tornasse o Amazon. E se calhar, quer dizer, a diferença não é como quando tu estás a vender abóboras, és ali um produtor da Lourinhã de abóboras, e um ano a ti corre melhor as abóboras, o ano a seguir corre melhor as abóboras do outro senhor do lado, no ano passado 2 anos o outro vizinho compra uma máquina melhor e então ele é que se torna... Aqui, na Winner Takes All Economy, pode haver pequenos momentos no tempo em que tu, de repente, calha-te o bolo, não é? É uma economia de tournament, de sorteios, é uma economia de totobola. Enfim, com tudo o que isso tem de bom e de mau, atenção. A questão é, nessas economias, tu ires buscar essa riqueza que se calhar o Jeff Bezos teve por pequenos incidentes na sua vida, e o seu gênio também, mas pequenos incidentes que fizeram com que fosse ele e não as outras 10 Amazonas que começaram no início, é mais razoável, porque de facto houve ali mais uma vez, houve mais aleatoriedade, não é, na história. E portanto isso é importante, são economias estas economias de winner takes all, são economias em que aquilo não é necessariamente tudo produto do esforço e não sei o quê, é produto do momento em que tu estás instalado, pois é impossível. Quem é que agora vai destornar o Jeff Bezos? Enquanto que o produtor de abóboras, tu vais conseguir. Quem é que vai destornar o Jeff Bezos? Como? Onde? Quer dizer, com que investimento? É impossível, não é? E, portanto, desse ponto de vista, mostra que ele está lá, mas podia ser outro no lugar dele, não é? E, portanto, faz sentido ir buscar uma parte da riqueza dele, pronto. Portanto, agora, relativamente a se isto pode ou não ter impactos pronto, lá está, nesta coisa da atividade económica, não é? Mais uma vez, estas grandes fortunas, quer dizer, esta gente já não está a ser, a Amazon não está a ser remunerada, continua a ser, atenção, empresas que inovam imenso, mas a verdade é que uma parte substancial da remuneração daquilo é porque neste momento, aquilo aumentou as vendas, em novembro já ia num aumento de 45% assim das vendas este ano. Portanto, há uma parte daquilo que é um bocado automática, não é? E, portanto, não é nada claro, ou é pouco provável que tu vais ter assim efeitos gigantescos de buscar margens mínimas da riqueza dele. E depois, aquilo que nós sabemos dos impostos sobre o rendimento, já agora, é que as grandes margens de comportamentais do imposto sobre o rendimento, a grande margem, isso é perfeitamente intuitivo. Tu trabalhares, para já a maior parte dos empregos não permitem às pessoas trabalhar
menos 1 hora, menos 2 horas, e a maior parte dos empregos é um pacote, né? Toma lá, são não sei quantas horas por semana, não sei quantas horas por mês, não sei quantos dias de férias por ano, pronto. Claro que se tu fores empreendedor, como tu, por exemplo, tens muito mais esta margem de pensar, agora vou abrir aqui mais uma atividade, vou experimentar, vou fazer uma produtora, pronto, tudo bem. Mas a grande margem daquilo que nós chamamos de elasticidade, mas da reação das pessoas ao imposto, é a margem da participação, é a margem da pessoa decidir trabalhar ou não trabalhar. E, portanto, na verdade, nós devíamos estar muito mais preocupados com os impostos dos mais pobres, e provavelmente aí devíamos ter impostos negativos, devíamos subsidiá-los para trabalhar, e ter taxas marginais mais elevadas sobre as pessoas mais ricas. Não é? Nós chegámos a ter, nos anos 70 tínhamos taxas marginais de 70%, que depois com o Reagan e não sei o quê se foram embora com aquela ideia do trickle-down economics, que é a cascada, mas a cascada não existe. Portanto, há qualquer coisa que não está a correr bem neste mercado que nós quisemos fomentar. Nós realmente conseguimos, com essa diminuição substancial das taxas marginais dos mais ricos, criar muito mais riqueza na economia, mas essa riqueza na economia foi parar às mãos desses mais ricos. Mas isso, atenção, isso só, em última análise é uma escolha ideológica. Nós podemos achar que queremos uma economia assim. Eu já aí não quero, então eu sou radicalmente de esquerda, não quero. Quero cobrar impostos a essa gente. Claro. Uma última pergunta, acho que já vai para lá do tempo, mas que é, em sociedades como a nossa, que estão a envelhecer, que estão altamente endividadas, quando é que tu vais pagar a dívida? Tu não vais pagar a dívida? Como é que tu continuas a fazer investimento público numa situação destas? E pronto, e tens que ver sempre a segunda parte, que a malta mais nova está mesmo a pagar a fatura. A tua reforma e a minha vão ser muito menores, vão ser mais tarde, as dos nossos filhos naturalmente vão ser piores ainda. Como é que tu dás a volta a isto? Eu acho que só podes... É a última pergunta. Não, é uma pergunta fascinante. Eu sou super sensível a essa questão dos jovens. Ou seja, eu acho que os jovens estão excluídos da sociedade. E ainda para mais, eles estão meio burros a apoiar isto. Eles não estão a perceber... Estão a ser enganados. Eles estão a ser enganados em duas coisas. Nisto, acho que mais pela esquerda, e na parte ecológica, mais pela direita. Estão a ser enganados de todas as maneiras. Eu acho que nós devíamos dar, obviamente, eu sou super a favor do direito de voto aos 16, já agora. Acho que é uma forma imperfeita, como todas, nós nunca vamos ter varinha mágica. Não, os jovens, houve agora um estudo recente da Gulbenkian que mostra o acesso dos jovens à habitação, por exemplo. Quando tu comparas as gerações, a percentagem das pessoas com menos de 30 anos que consegue ter casa própria diminuiu imenso, é catastrófico. Menos rendimento e casas mais caras. Empregos de pior qualidade, com mais precariedade, e nem falamos agora da pandemia, não é? Fizemos a educação durante 6 meses, tirar os miúdos da escola, terrível. E depois, e agora o que estamos a fazer, a vida social dos jovens, quer dizer o impacto disto na saúde mental das nossas gerações, entre, vamos dizer, dos 15 aos 35, aos 30, não sei, é catastrófico. Portanto, eu sou super sensível e acho que os jovens têm muito pouca voz. Aliás, voltando àquela questão da abstenção, também se abstêm mais do que as pessoas mais velhas, isso é catastrófico. Sou muito, muito sensível a essa agenda dos jovens e também, obviamente, pela parte ambiental. Eu acho que isso só se resolve, para já há uma maneira, nós resolvemos a parte do envelhecimento, que é mais rápida do que a natalidade, que é a agenda da imigração e imigração com I, que, pronto, enfim, estamos aliás hoje a discutir o tema do se matarmos imigrantes no aeroporto não é o bom caminho, portanto o caminho é acolhê-los e deixá-los produzir e termos um Portugal mais próprio. Mas quer dizer, isso só se resolve com o crescimento económico. E que não se resolve com um botão de pânico. Não se resolve com um botão de pânico. Não, essa é a pior ideia. Não sei, que parece gatos fedorentos, no seu melhor. É terrível, exatamente, parece uma piada. Parece que era a gozar, mas pronto, isto era uma parte. Mas eu acho que só se resolve pondo o país a crescer. Quer dizer, não tens outra hipótese, quer dizer, como é que tu vais fazer para pagar a dívida pública? Tu podes rolá-la. Bom, nós temos o Banco Central Europeu a comprar dívida, as nossas taxas de dívida nunca tiveram tão baixas, e podes andar aqui a rolá-la, mas quer dizer, verdadeiramente isto no fim da linha tem que haver crescimento. Nós temos que arranjar uma maneira de pôr esta economia a dar, não só a quem está na vida ativa, porque esses jovens, lá está, também merecem o seu quinhão enquanto estão na vida ativa, e depois com isso conseguimos realmente partilhar com os mais velhos de uma maneira que não exclua. Temos de ter
uma economia mais próspera e mais inclusiva. Temos de pôr este país a crescer. Como é que pomos este país a crescer? Eu acho que o país tem um problema de instituições, é um país corrupto, eu acredito muito nisso, acho que isso é um grande problema do país. Portanto, eu acho que nós precisamos de mais transparência, há o termo em inglês que é muito melhor, que é o accountability, não é? Mais responsabilização, não deixar as pessoas, enfim, não deixar as pessoas, porque no fundo a corrupção é uma perversão que vem do poder, não é? Tu usas o poder para conseguir vantagens financeiras e outras para ti e para os teus próximos. Portanto, isso eu acho que é um enorme desafio do país, e depois eu acho que o outro desafio é o desafio do Estado Social, de ajudar as famílias, de ajudar as crianças desde a mais tenra idade, termos um bom sistema de educação desde a pequena infância e do pré-escolar, fundamental. E pronto, mas enfim, é mais fácil dizer do que de fazer. É uma boa maneira de acabar. Obrigada mais uma vez. Susana, gostei imenso da entrevista, gostei mesmo muito, muito. Obrigada. Foi mesmo muito fixe, E falámos sobre imensas coisas, todas diferentes. E foi super orgânica, gostei imenso. E pronto, se calhar, muito obrigada. no outro dia falamos outra vez.